Jornal Jovem Pan de volta nesta segunda-feira. Mais uma vez, obrigada pela companhia nesse comecinho de semana. E a gente volta a falar da soltura do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Mostramos para você agora há pouco que o Batalhão Especial Prisional lá em Niterói, no Rio de Janeiro, recebeu o alvará de soltura. Você que está acompanhando a gente pelas plataformas de vídeo da Jovem Pan e pela TV Jovem Pan News está revendo mais uma vez essas imagens do momento em que os veículos com os advogados de defesa do ex-governador e com o próprio ex-governador deixam a unidade prisional. Ele que segue agora para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e vai continuar respondendo aos processos aos quais ele responde, então, em casa, em regime domiciliar. A gente segue falando sobre esse assunto agora com um convidado, o deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, Lívia, é um prazer, obrigado pelo convite. Agora, deputado, qual que é o impacto político disso, né? A gente tratou bastante sobre o impacto jurídico de uma decisão como essa, de uma situação como essa. Qual que é o impacto político agora dessa semi-liberdade de Sérgio Cabral? Olívia, eu vou avaliar fora o impacto político, né? O impacto moral. Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral saqueou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele foi à falência. A gente está vivendo uma época que gostam de chamar o presidente Bolsonaro de genocida, mas genocida foi você desviar 6 bilhões dos cofres fluminenses. Tem um símbolo, Lívia, esse livro não é meu. Aqui, ó, a farra dos guardanapos. Isso aqui foi um baile que houve na França, em Paris, em 2009, que aqui foi comemorado o saque, que essa gangue, que essa quadrilha realizou no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado tão sofrido, Lívia, onde as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Com esse valor de 6 bilhões que foram saqueados, eu estou excluindo aqui os escândalos da Prefeitura do Rio e os escândalos da União. Todos nós, o brasileiro tem memória curta, o cidadão fluminense também tem memória curta. E ao longo do tempo nós vamos perdendo os nossos valores. A juventude passa a idolatrar bandido, como tem se idolatrado, até voltando à presidência da República um ex-presidiário. Com esse dinheiro de 6 bilhões e 100 milhões de reais, que se corrigido a gente poderia chegar já a 10 bilhões, daria para sanear quase na sua totalidade o saneamento básico de toda a região. Então, moralmente, a gente tem um país que, por coincidência, a escolha do presidente Lula, né, do futuro presidente pelo sistema, e a soltura do governador Sérgio Cabral. Mais uma imagem, Lívia, que me vem à cabeça, e o cidadão fluminense carioca que lembra muito bem. Sérgio Cabral teve 3 pilares muito fortes da corrupção, que foi o PAC, aqueles programas nas favelas, o Arco Metropolitano e o Estádio do Maracanã. Apesar disso aqui ser muito forte, a farra dos guardanapos, a imagem que me vem na cabeça é o Sérgio Cabral. Pesquisem aí, os assinantes, os telespectadores da Jovem Pan. Manguinhos Lula Cabral. Uma visita do governador Sérgio Cabral à favela de Manguinhos, e um menino de 16 anos, acompanhado do Sérgio Cabral, do presidente Lula. O Cabral era o PMDBista mais próximo do Lula. Era aquele cara que abria espaço para a corrupção no estado do Rio de Janeiro. Denúncias graves de favorecimento à empresa do filho do então presidente Lula, isso em 2009. E um menino chega ao presidente Lula e para o Sérgio Cabral e pede para ter aula de tênis num complexo esportivo. A maneira como eles falam com essa criança é inaceitável, é um diálogo de bandido. E o complexo de Manguinhos é hoje o mesmo dominado pelo Comando Vermelho. E se a gente resgatar histórias do passado, de Marcinho VP, de Fernandinho Beiramar, principalmente Marcinho VP, ele conta nos anos 90 como ele ajudou então o candidato Sérgio Cabral. Essa soltura, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal,
que já há algum tempo funciona como um partido político de oposição ao governo Bolsonaro. Ele resgata pessoas que foram extirpadas da política fluminense, um estado onde a Assembleia Legislativa ela é praticamente uma unidade só. Então, a gente sofre muito, Lívia. Eu, como cidadão do Rio de Janeiro, tenho 45 anos e como deputado federal, estou aqui no meu gabinete, hoje eu atendi mais de 30 telefonemas, principalmente de pessoas mais idosas, chorando, inclusive, porque a gente não pode perder a esperança, mas a esperança, ela parece que tá na UTI, ela está quase morrendo. Então, Lívia, desculpa o desabafo, você me fez uma pergunta, mexe muito, muito comigo, eu não tenho uma história, tenho uma história breve política de 4 anos, mas mexe muito comigo essa história. É assim, é uma sensação de derrota, mas eu digo o seguinte, a gente está aqui para lutar junto com os demais deputados que têm compromisso com o Brasil, diria uns 100 hoje, que tem compromisso real com o Brasil e que a gente está aqui para lutar. Deputado, a pergunta agora é do nosso comentarista Jorge Serrão. Deputado, além do caso Sérgio Cabral, o Rio de Janeiro pode ter aí uma outra situação altamente macabra. O Conselho Nacional de Justiça ameaça no ano que vem processar, julgar e punir o juiz federal Marcelo Bretas, que foi um dos responsáveis que tocou a Lava Jato no Rio de Janeiro e que também condenou o Sérgio Cabral em algum dos processos. Como é que o senhor vê politicamente essa possibilidade do juiz que puniu o corrupto acabar sendo punido também pelo judiciário? Jorge, os exemplos eles vêm de cima, né? A gente tem um futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que a Jovem Pan pode resgatar as entrevistas dele. A gente não vê ele citar uma vez a palavra justiça. A gente vê ele mais preocupado em fechar clube de tiro do que o baile da Vila do João, semana passada, onde tinham mais de 50 fuzis dentro de uma festa chamada Baile da Disney, patrocinada pelo tráfico de drogas. E ele não demonstra essa preocupação. São mais de 40 mil homicídios no nosso país com ligação com o tráfico de drogas. E, Jorge, nós tivemos 11 deputados estaduais presos nos últimos 5 anos. Quando eu falei aqui que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela é mais pesada do que o Congresso Nacional, do que a Câmara dos Deputados. Por que ela é mais pesada? Quando você tem 5 governadores presos, Moreira Franco, Garotinho, Rosinha, Pezão, Cabral, o Wilson Witzel impeachmentado, nós temos uma unidade na Assembleia Legislativa. Se a gente resgatar os antigos presidentes dessas assembleias, eles possuem voto da esquerda, do centro e da direita. Parece que é um partido político único. E isso é uma janela aberta para a corrupção no estado do Rio de Janeiro, é uma janela aberta para diversos caciques liderarem secretarias sem ter um ordenamento fixo do governador. Então, o governador Cláudio Castro ele vai enfrentar um obstáculo imenso com a soltura do Sérgio Cabral, que tem, sim, influência, assim como o Paulo Melo, também tem muita influência sobre os deputados, futuros secretários, participam muitas vezes ali em relação às suas indicações. Acontece menos isso aqui em Brasília. No estado do Rio de Janeiro é muito descarado. E esse grupo político, Jorge, ele se estende também para os órgãos de controle do Estado, Tribunal de Contas do Estado, pelo sistema judiciário do Estado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele precisava ser resgatado pelo Brasil. Como a gente vai resgatar o Estado do Rio de Janeiro hoje e num futuro próximo, se justamente o maior patrocinador do então Sérgio Cabral, do então governador, era o presidente Lula e a ex-presidente Dilma, e essa turma volta ao poder, a gente precisa, de uma maneira ou de outra, Jorge, aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, alterar como é formado o Supremo Tribunal Federal. Se a gente tiver um Supremo Tribunal Federal, de um mandato perpétuo, que seja escolhido pelos presidentes e não tenha participação da população, que não sejam escolhidos, eleitos, juízes de carreira, todo o sistema judiciário ele vai estar corrompido. Então, hoje a gente não tem mais uma democracia no nosso país e isso contamina severamente os estados. E o Rio de Janeiro era para ser um estado
que deveria ser resgatado pela República Federativa. Eu vejo, caso nós continuemos aí esse percurso que equivocadamente, por falhas do nosso sistema eleitoral e também por falhas da mídia, principalmente a Rede Globo, junto com o Supremo, patrocinando o retorno dessa quadrilha, a gente vai ter um obstáculo muito grande pela frente. Agora, deputado, uma forma que o Congresso tem de ajudar a diminuir essa impunidade é, por exemplo, voltando a discutir com mais afinco a PEC da prisão em segunda instância, né? Esse assunto é debatido pelos atuais e futuros deputados e senadores. Quais são as chances de essa proposta ganhar força na próxima legislatura? Olívia, é debatido sim, mas a gente está com tanto problema aqui em Brasília, né? A gente está levando bomba de tudo que é lado, né? Então, essa semana, por exemplo, é uma semana super decisiva, que infelizmente foi liberado o voto semipresencial. Nós teremos aqui de 513, no máximo, 100 deputados presentes, pouquíssimos deputados, a gente não vai chegar a 20% dos deputados na casa, a votação vai ser feita de casa. Na semana passada nós tivemos um equívoco danado, muitos deputados não estavam prestando atenção na votação, até votariam diferente em relação ao que houve com o Aloysio Mercadante. A quarentena passou de 36 meses para 90 dias, para 3 meses, abriu-se também a oportunidade de aumentar a verba de patrocínio dos meios de comunicação através das estatais. Então eu vejo que tem vontade sim. Mas hoje a maior preocupação dos deputados que estão percebendo que o Congresso está cada vez se apagando em relação à atividade e à relação de pautas de políticas públicas, a gente vê um Supremo, Lívia, que hoje ele praticamente faz o que o Congresso tem que fazer, que é criar, alterar e revogar leis, né? Fiscalizar. A gente vê um Supremo que interferiu durante o período da pandemia, fazendo com que o governo federal não tivesse ingerência sobre os seus investimentos nos estados e municípios, tornando estados e municípios estados semi-soberanos. A gente teve uma sangria de recurso público. Então, eu acredito que o principal foco, hoje, amanhã, teremos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cerca aí de 30 deputados já confirmaram presença, uma reunião presencial, justamente para manifestar a nossa preocupação. Então, são 11 ministros que não foram escolhidos pela população, que não, na sua maioria, não tiveram carreira de juízes, que foram indicados por ex-presidentes, que defendem pessoas e grupos políticos e que basta um partido. Por exemplo, a Rede de Sustentabilidade tem 2 deputados federais eleitos para 2023 e somente um deputado federal na atual legislatura. Só nos últimos 2 anos eles ingressaram com 20 ações que foram acolhidas pelo Supremo e que prejudicaram muito a governabilidade do nosso país. E, novamente, eles são 2 deputados federais. Então, o processo democrático está em risco. Então, todo cidadão brasileiro procure entender que se vocês não protestarem e cobrarem os deputados e senadores, a gente não vai ter um processo democrático fiel no nosso país. Então, as Forças Armadas são muito importantes? São. Eu tenho esperança nas Forças Armadas? Tenho. Tenho orgulho das Forças Armadas? Tenho. Mas está aqui no Congresso Nacional a solução do problema. Enquanto os senadores não pedirem um impeachment de um ministro ou chamar um ministro em uma CPI para que ele dê respostas a absurdos cometidos no atual momento do nosso país, nós não vamos mudar essa situação. Serrão. Então essa questão é grave. Então o senhor acha que é possível que a próxima legislatura tenha articulação suficiente política para fazer essa mudança na regra de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal? Essa vai ser uma prioridade definida por vocês aí do Partido Liberal, por exemplo? É uma das prioridades, Jorge. E eu acredito que a próxima legislatura, a pressa do PT em votar essa PEC, agora parece que eles nem mais têm pressa, né? Porque o Gilmar Mendes já excluiu do teto aí o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, mas a preocupação deles
era ter esse ok, né, do Supremo Tribunal Federal, ou ser votado nessa atual legislatura, porque a próxima legislatura tem 99 deputados do PL, dos 27 senadores eleitos, 20 foram eleitos com o presidente Bolsonaro. Então, o PT vai ter muito mais dificuldade em aprovar, excluindo o STF, né? Imaginando que nós não seremos governados pelo Supremo Tribunal Federal, imaginando que nós teremos uma harmonia entre os poderes, né? Que eu acho que eu estou sonhando muito aqui. Mas falando somente de Congresso Nacional, a próxima legislatura é muito favorável para essa demanda, por exemplo, a prisão em segunda instância. Pois bem, queria agradecê-lo, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, por analisar a situação que a gente está vivendo hoje, como essa soltura do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e também falando de articulações no Congresso Nacional. Obrigada pela participação, boa noite, boa semana. Obrigado, Lívia, obrigado, Jorge, e obrigado por vocês permitirem que a gente fale a verdade na televisão. Muito obrigado.